vocês acham que essa habilidade ela é muito mais inata, ou mesmo o cara que hoje é capaz de não é capaz de persuadir ninguém, ele consegue desenvolver isso até o ponto de chegar num nível de maestria, realmente? Olha como é que era a minha vida. Eu era um nerd antissocial, eu não falava bem, eu nunca tinha beijado na boca, eu não tinha amigos. E aí tudo mudou quando eu entrei no teatro. Lá no teatro eu comecei a destravar, comecei a perder o medo de palco, a ficar um pouco mais extrovertido. E minha vida mudou completamente. Eu fiz essa primeira pergunta já linkada com o pensamento do Albert Camus. Ele falava que charme é receber um sim sem ter feito pergunta alguma. O que também casa com aquilo que você falou, da dignidade do orador. Tem gente que tem tanta autoridade sobre os outros que simplesmente se o cara... Antes de falar, o pessoal já tá lá. Não, eu faço o que você quer. Eu vou fazer. Onde passa o cartão. Exatamente. Exatamente. E vocês acham que essa habilidade ela é muito mais inata, ou mesmo o cara que hoje é capaz de não é capaz de persuadir ninguém, ele consegue desenvolver isso até o ponto de chegar num nível de maestria, realmente? Eu tenho certeza que a gente tem a mesma opinião, por favor. Os dois têm essa coisa do direito também no background, né? Acho que a gente veio de uma boa formação em conjunto. Eu sou a prova viva que dá pra treinar. Se não desse pra treinar... Nossa senhora! 2010. Olha como é que era a minha vida. Eu era um nerd antissocial, eu não falava bem, eu nunca tinha beijado na boca, eu não tinha amigos. Quando dava o intervalo da escola, saía todo mundo pra se divertir no intervalo e eu ficava na sala, sozinho, jogando Game Boy. Porque eu falava, nada me espera lá fora. Então era esse o grau. E o mais louco, eu era o melhor aluno da turma. Eu ganhava certificados e prêmios da pessoa que tem a maior nota, só que eu estava infeliz porque eu não tinha esse tato social. E aí tudo mudou quando eu entrei no teatro. Lá no teatro eu comecei a destravar, comecei a perder o medo de palco, a ficar um pouco mais extrovertido. E minha vida mudou completamente. De repente, eu tinha amigos. De repente, eu tinha uma namorada. De repente, eu era capitão do time de basquete. E daí eu falei assim, caramba, eu estudei um pouquinho sobre oratória, comunicação, carisma e persuasão. E minha vida melhorou da água para o vinho. E se eu continuar estudando? E daí eu passei 10 anos estudando isso, fiz mais 10 cursos de oratória, fiz Toastmasters lá fora do Brasil e acabei me tornando bicampeão brasileiro de oratória. Então, uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, e você que está ouvindo esse podcast, saiba no fundo do coração que tudo isso é treinável. Só que você vai ter que você vai ter que percorrer uma estrada maior. Então, eu li muito, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu pratiquei muito e consegui ter esse resultado. E tem muita gente que se esconde atrás dessa desculpa de é dom. Tem gente que nasce com isso como um discurso para ficar na zona de conforto e não treinar. Mas eu tô aqui para te falar, se você treinar, você vai ganhar muito dinheiro na sua vida. Até porque o Nicholas Bultmann, voltando para ele falava assim, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida tem a ver com a nossa habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. E 15% a nossa habilidade técnica, o que a gente aprende na escola, na faculdade. Então, eu presumo que, talvez tenha muitos analistas que talvez até saibam um pouquinho mais que o Bruno na tecnicidade, porque tem pós-doutorado em Harvard. Só que o Bruno, ele domina os 85%. Claro que a capacidade técnica é altíssima, e ele domina mais que os super técnicos dos 85%, que é comunicação, networking, e por isso ele impacta muito mais gente. Aqui voltando tanto para Aristóteles quanto para Santo Agostinho também era professor de oratória. Ele era sinistro. E ele vai dizer, quando ele se converte, ele fala, Deus, eu vou parar de ensinar, porque eu ensino, aí ele chamava, eu sou professor de eloquência, eu ensino eloquência e as pessoas vêm aprender o bem para fazer o mal, porque se tornam muito persuasivas. E Aristóteles vai dizer num determinado trecho da obra que se isso é inato, não há por que ensinar. Se ou você nasce ou você tem ou não tem, não há por que ensinar. E ele vai dizer, isso é uma arte. Depois o Cialdini vai dizer que é uma ciência. Mas Aristóteles vai dizer, Aristóteles é uma arte. E se é uma arte, ela é treinável, ela é ensinável, ela é passível de aprendizado. E aí ele vai ensinando item por item como o sujeito tem que ser para desenvolver essa habilidade. Mas é absolutamente treinável. Eu acho que é muito mais fácil você desenvolver essa habilidade quando você tem algum tipo de conhecimento em alguma área. Então, teoricamente, dá para você
ser persuasivo em determinada área, né? Eu acho que assim é mais fácil também aprender. Depois você vê o que você fez ali naquela área e aí você transporta para outras áreas. Eu tava pensando se eu sou persuasivo desde sempre. Talvez, ou não. Desde que eu te conheço, sim. Prova disso é que estamos aqui, né? Exatamente.